Deus vos abençoe. Então, irmãos, vamos hoje ter o estudo nosso. Vamos falar acerca da visão do pátimo. Infelizmente, nós não temos aquele nosso aparelho que projetava conosco algumas imagens. Se tivéssemos, eu queria projetar, porque tenho a imagem da própria ilha chamada Pátimo. A imagem da própria ilha chamada Pátimo. Mas não nos interessa. Se fosse interessante, ou se um dia ser interessante, nós termos a nossa projetora e podemos mostrar. Amém? Mas escute uma coisa que o nosso profeta disse acerca disto, nessa mensagem, a visão do pátimo. E ele diz assim, que eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus. Parece que já entenderam o motivo que lhe levou para aquela ilha. Amém? E por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esta mensagem que nós pregamos, o testemunho que nós entregamos disto, se não te permite passar por uma aflição, você não está a fazer nada. Se você crer nisto, na realidade, você tem que passar por uma aflição. Ou tua família, ou seja, o que for, nunca vão te amar se você amar esta Bíblia aqui. Alguns podem ter prova nisto. Mas esta série de visões, de revelações da pessoa de Jesus Cristo foram dadas a João enquanto estava exilado na ilha de Pátmos. O livro de Apocalipse, que nós chamamos, não é? Apocalipse, falamos que é o quê? Revelação. Livro de Apocalipse, o João recebeu através de visão na ilha de Pátmos. Amém? Ele foi colocado lá na ilha de Pátmos, seja onde eu vi, como o profeta explica aqui. Esta pequena ilha está situada a 30 milhas de distância da costa da Ásia Menor e no mar Egeu, como queria dizer. Não é? É onde se encontra esta ilha, na Ásia Menor, no mar Egeu. Sendo rochosa e infestada de cobras, lagartos, escorpiões, tinha pouco valor comercial e assim era usada pelo Império Romano como uma colônia penal, onde eram encerrados os mais violentos criminosos, prisioneiros políticos, etc. Ele era considerado grande criminoso, porque a ilha, neste caso, era usada pelos romanos para penalizar os violentos criminosos e prisioneiros políticos. Mas se vocês forem a ver, de acordo com a gravidade que eles tinham achado em João, por ter testemunhado e defender a palavra, eles tinham visto como grande criminoso, que merecia ir naquela ilha para ser penalizado como os outros. Você notará que João escreveu aos cristãos como um irmão em aflição. Vocês estão a entender que ele está vos mostrando que escreveu este livro no período da aflição? Não é brincadeira as coisas de Deus, pensando que são escritas no período de amor. Esse estava fora da família, fora de amigo. Quando Deus quer te usar, às vezes te coloca fora da esposa, numa prisão, que não tem conversa com mulher. Foi neste tempo que a igreja primitiva estava atravessando grandes perseguições. Não somente, em toda a parte se falava contra a religião deles, mas as próprias pessoas eram encerradas e mortas. João, como multidões de outros, estavam agora sofrendo
reclusão por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando preso, tentaram, quando ele estava preso, ou quando colocaram em prisão, tentaram em vão matá-lo, fervendo-o em óleo por 24 horas. Veja, primeira parte, antes de o colocarem na ilha de Patmos, eles tentaram querer matar, colocaram um tambor de azeite, intensificaram o fogo para fritar ele. Por 24 horas, que nem nós em 5 minutos não aguentamos ser lançado um tambor de óleo. Mas Deus o permitiu por 24 horas. O azeite bem quente para mergulhar ele lá, mas mesmo assim ele saiu sem nenhuma borbulha. Como Deus cuida os seus, né? Os oficiais enfurecidos e impotentes, quando viram que não conseguimos matar, que tipo de sujeito é este imortal? Então o sentenciaram a Patmos como um feiticeiro. É anormal, né? Isso só pode ser mágico. O sentenciaram como feiticeiro. Porém, Deus estava com ele. Isso é certo. Porém, Deus estava com ele. Vocês não creem assim também? Amém. E foi-lhe dispensado deixar a ilha e retornar a Éfeso, onde novamente continuou como pastor até o tempo da sua morte. Veja, a ilha, que era considerada como ilha penal, estava cheia de cobras venenosas, lagartos, escorpiões, mas nem escorpião, nem cobra venenosa, nem lagarto nenhum o fez mal, nem azeite o fez mal, até voltar de novo ao seio dos irmãos da igreja em Éfeso, onde veio morrer pela enfermidade. Amém. Glórias a Deus. Amém. Irmão, se Deus te determinou para passar por este mundo, nenhuma aflição vai te mexer. Amém. Escutem, eu não digo que não passará por aflição, precisa me entender, mas nenhuma aflição vai te tirar da fé. Amém. Nenhuma aflição vai te tirar da fé, nenhum escândalo vai te tirar da fé. Você permanecerá cristão se Deus te viu que você irá voltar ao seio da família, mesmo de baixa lá no hospital central. Deus pode te trazer no seio da família. Amém. Ele não tem nada a ver. Mas se partir, Deus tinha visto assim. Amém? Amém? E agora, as visões que João recebeu cobriram um período de 2 anos. O irmão Branham diz que começaram em 95 a 96 depois de Cristo. São as mais notáveis de todas as visões na palavra. Todo o livro é apresentado em símbolo. Todo o livro de Apocalipse, quem já leu, do primeiro capítulo ao último capítulo, você não vai encontrar muitos detalhes assim, sem encontrar símbolo. Estrela, sol, uma mulher vestida de sol, é série de símbolos. O profeta disse, está em símbolo, portanto é alvo de muita crítica e controvérsia. Entretanto, tem o selo de Deus sobre si. Este livro mesmo, é este livro que cria desavença no mundo inteiro. Porque os que querem estudar, querem compreender esses símbolos, querem compreender o detalhe de cada símbolo, mas o irmão Branham não vão compreender, porque no símbolo é onde está o selo de Deus. Amém. É onde a Bíblia está selada. Amém. É através dos símbolos. Se eu tivesse falado ou escrita a Bíblia com uma linguagem clara, praticamente seria muitos infiltradores, camufladores, poderiam entrar para aproveitar disto, mas isso não é para aproveitar, não. Isso não se aproveita, é para a noiva. Amém. Isso o torna autêntico e de tremendo valor para todos que lêem ou ouvem
as suas sagradas páginas. É tremendo para os que ouvem as suas sagradas e tremendas palavras deste livro. Agora, quando nós lemos o versículo 10, ele diz assim: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Esse é um estudo. Amém? Não precisa a gente ter uma velocidade. Queremos compreender. Que vocês querem muito saber. Não é? Chamas, as vistas como chama de fogo, os pés como coluna. Não é isso? A cara como sol. Isso não precisa velocidade, porque cada coisa tem que ser interpretada, está em símbolo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente belo? Que coisa, eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar estas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristão, temos que estar em seu espírito. Se queremos viver como cristão, exatamente temos que estar em seu espírito. Amém? Amém? João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Quando ele disse estava em espírito no dia do Senhor, não estava a se referir, João, em seu próprio espírito. Isso não teria trazido estas visões. Se o João estivesse em seu espírito, essas visões não poderia tê-la, ou ter. Então, isso não teria trazido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Se nós queremos fazer o esforço pessoal, ou como homens, ler esta Bíblia, como alguém um dia estava discutindo comigo, quando pregava na rádio, o senhor precisa ler o texto para entender. Esse texto aqui, precisa ler os textos para entender. Os textos falam alguma coisa, o senhor fala outra coisa. Eu disse, com razão, isso não foi dado a você. Não é? Porque, irmão, nem mesmo os nossos textos do mundo científico costuma-se dizer, o professor, leitura e interpretação. Por que precisa interpretar se o texto já está aí? Mas precisa de uma interpretação para fácil compreensão do conteúdo do texto. Amém. Eu que requer a Bíblia, precisa um revelador e um interpretador da própria Bíblia. Então, isso não teria trazido estas visões se ele estivesse em seu espírito. Sim, qualquer um que quer ler esta Bíblia, acabou de comer aí, relaxou, bafou, quero ler a Bíblia para ver, você não vai entender nada. Hã? Isso não precisa disso. Primeiro tem que entrar em espírito de oração, depois entra para ler. Abre meu entendimento, Senhor, quero compreender isso. É isso como pode ler, é isso como você pode ler essas mensagens. Então, tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse, orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito. Amém. Afirma o profeta. Se existe um algo que deve vir a mim, tem que ser revelado pelo Espírito. Amém. Sim, a Bíblia está escrita. Eu não sou homem de qualquer parte do versículo eu leio. Primeiro tenho que ver o irmão Branham que falou nisso. É? Sim, o que falou nisso? Para eu sustentar com convicção. Porque posso eu adiantar falar algo, mas o irmão ler uma vez, o irmão Branham me dizer uma coisa diferente. Pastor, como é? O irmão Branham não revelou assim. Então será uma pequena vergonha, né? Então o irmão Branham disse, se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra. Aleluia! Amém. Há muitas visões confusionistas na igreja.
Visões confusionistas G20. A visão tem que ser comparada com a Escritura. Se não aproxima as Escrituras, é aniquilar o diabo. Sim, senhor, é o que está a dizer, irmão Branham. Se existe uma boa coisa que tem que vir a mim, tem que vir por revelação e comparada pelas Escrituras. Se um sonho não aproxima as Escrituras, uma visão não aproxima as Escrituras, Paulo disse, seja anátema. Não se importa se ela é muito boa, é bonita, é engraxadora. Para mim não. Não, stop. Não há isso. Vou repetir aqui. Se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Amém. Amém. Agora a pessoa dizer, eu acho. Foco. Você não pode vir para mim dizer assim. É aí onde começamos guerra, você comigo já. Pastor, não presta, não ouve outro, sim, não presto nada, porque você é o primeiro que não prestou. Você me trouxe a tua ideia para me dizer acho. Eu quero o que acha Deus, não o que você acha. Não. Amém. Eu estou a colocar o que Deus achou nisso. Amém. Não o que você acha, não. É? Sim, eu posso achar, eu te dar essa mulher, é boa. E o que eu achei? Você chegará a apanhar sujo. Vai dizer, pastor, me atraiu, sabe? E o que eu achei? Mas eu achei que fosse bom. Não pode ser de achar, tem que ser de convicção pessoal. Através das Escrituras. Sua convicção tem que ser escriturística. Amém? Amém? Sim. Amém. Vocês estão me ouvindo, irmão? Sim. A coisa que vocês têm que confirmar é ver se isso é Bíblia ou não. Se não é Bíblia, é dizer, irmão, para com tuas visões, estão me incomodando. Irmão, para com suas visões, estão me chateando. Fala isso. Se é assim diz o Senhor, temos que ver se é Escritura ou não. Se é Escritura, graças a Deus. É Deus falando para mim, né? Amém. Tão certo, quando João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações, recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, para por elas vivermos, pois é o mesmo Espírito. Precisamos. João primeiro entrou em Espírito para poder as visões vir. Conceder isso desta maneira, tantos lemos a Bíblia em Atos 2:38, onde diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E simplesmente passam adiante, porque está vendo? Eles não estão no Espírito para compreender. Atos 2:38, eles lêem, mas aquilo lhes passa porque não tem Espírito para compreender. Não foram dados para compreender. Só para em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Olha lá, aquilo foi símbolo também. Amém. O Pai é um substantivo, não é nome. Precisa definir o nome que pertence. Um nome. Amém. Um nome. O português é um pouco estranho, né? É nome, não é nomes. Gente, é nomes. Procuraríamos o plural. Não é? Em nomes, tínhamos que vasculhar na realidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele disse, batizem as pessoas em nome. Posso aplicar o outro português? Que este nome é o único que pertence, o mesmo nome, pertence Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo. Amém. É o único nome que pertence Pai, Filho e Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo. Conceder isto desta maneira, bem? E é este batismo que diz, arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E simplesmente passam adiante. Eles não veem isto. Se o vissem, entretanto, no Espírito, eles saberiam que se quererem receber o Espírito Santo, precisa se arrepender e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo.
então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-os com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se recebe fora de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque é o único batismo que prometeu que, se sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, receberemos o dom do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Agora escute, o profeta disse assim: se eles entendessem isso, eles poderiam aceitar ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, esperando que Deus cumprisse o resto das promessas que Ele colocou nessa escritura. Eles nunca entram em seu espírito, ou aconteceria com eles exatamente como diz a palavra. Ore a Deus por uma revelação através do seu espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no espírito. Primeiro passo é entrar no espírito. Nós aqui, eu tenho aquelas caixas das mensagens. Vamos distribuir os que sabem ler. Por favor, se você quer ir fazer aí cabeceira, é bom não receber. Tá bom? Amém. Vocês mesmos, eu vos darei arma. Amém. Não é para brincar, não. Também não é para disparar contra mim. Se você quer disparar contra mim, eu vou te estragar muito mais. A mesma arma eu também tenho. Sim, a mesma arma eu também tenho. Amém. Sim, senhor, mas estamos como irmãos, amém? Então, é uma comida espiritual, eu quero dar a vocês, não é? Vamos dar primeiro as eras que temos aqui. Vocês vão ler, porque vamos ter esse estudo, se o Senhor me guardar. Vocês vão acompanhar essas coisas, fica melhor. Não é? Não sai sem ter aquele livro, tá bom? Tá certo. Então, mas o primeiro passo para você ler e entender aquilo, o profeta nos aconselha, é primeiro entrar em espírito. De oração primeiro, antes. Orar, abre o entendimento. Deixe-me apenas usar outra ilustração. Suponha que você precisa de cura. O que diz a palavra? Bem, todos nós já o lemos inúmeras vezes, mas não entramos no espírito quando o lemos. Muita gente diz: eu preciso da cura, estou sendo orado, não está acontecendo isso. Você nunca entrou em espírito da escritura da cura. Amém. Aleluia. Amém. Se você entrasse em espírito do seu pedido, você vira ao altar que Deus já me dá. Amém. Você vai ter. Amém. Agora, vem aí cansado, não sei se Deus já te dá, mas se me dá, graças a Deus. Você ainda não entrou em espírito. Amém. Essas maravilhas acontecem quando você entra em espírito. Amém. O profeta fala acerca dele, daqueles que vão assistir futebol. Amém. Não é? Amém. Disse aqueles gajos que estão lá na bancada quando é tempo de cruzamento, aquele foi até quase cuidado de pontapear o outro aí, porque estão em espírito de jovem. Os músicos, quando estão lá, todos dançam lá no espetáculo, porque estão em espírito da cena. Estão em espírito da coisa. Quando nós estamos no mesmo espírito, não passarão essas eras sem vocês compreenderem. Amém. Graças a Deus. Sim, esse é o problema que nós enfrentamos. Queremos a coisa, mas não entramos em cena da coisa. Isso torna complicado. Está vendo? Sim, senhor. Você tem que entrar em espírito. Bem, todos nós já lemos inúmeras vezes, mas não entramos no espírito quando lemos. Está vendo? Já pedimos a Deus para que o seu Espírito nos ensine a verdade real disso. Se fizéssemos, chamaríamos os anciãos, confessaríamos nossos pecados, está vendo? Para você ter a cura, não é? Amém. São passos, são dicas. Se fizéssemos, chamaríamos os anciãos, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração. E acabou-se. Está vendo? O que a cura pode acontecer? Se você tem alguma coisa escondida, não vai funcionar. Tem que confessar e mostrar a causa que impede.
Agora, dar giro assim, esquinar. Eu, pastor, não estou sabendo bem, mas orei. Orou, fica. Poderia não vir de imediato. Escuta, irmão Branham. Depois de você confessar seus pecados, na realidade, o pastor te ungir com óleo e orar por você, ele disse, poderia não vir de imediato, mas em seu espírito tudo está terminado. Amém. Sim. Poderia não acontecer naquela hora, maravilha. Pode não acontecer amanhã, depois da manhã, mas se você está organizado espiritualmente, descanse, o assunto já está na presença de Deus. Amém. Amém? Amém? Não há nenhum outro tribunal de apelação. Deus cumprirá sua palavra. Precisamos entrar no Espírito. E então as coisas serão feitas. Não pratique os atos primeiros. Entre no Espírito antes da leitura, antes de pedir, antes de praticar o ato. Primeiro entre em Espírito. E então pratique os atos e observe o que Deus fará. Amém? Amém. Você já notou como o mundo entra no espírito das coisas que estão no mundo? Eles vão aos seus jogos de bola, seus eventos esportivos e os seus bailes, e eles entram no espírito disso. Eles não ficam parados lá, como flores de paredes, velhos galhos, ressecados. Eles entram bem no sentimento das coisas e tornam-se parte das coisas. Irmão, quando você escuta a música, na realidade entrou no sangue, na carne, no osso, com cabeça, está batendo aí cabeça. Ainda é pouco aquilo que está a cantar lá, o músico é pouco. Você acompanha ainda com sua boca ainda a cantar mais, reforçar. É verdade. O aparelho é pouco, microfone é pouco, boca dele mais ainda para reforçar. Para além de todo o corpo está banando. No Branham, eles não ficam como flores secas na parede, mas eles ficam movimentados. Eles entram no espírito, bem no sentimento das coisas, tornam-se parte das coisas. Mas como eles odeiam os cristãos por entrar em espírito da palavra de Deus. Quando nós entramos no espírito da palavra de Deus, onde fervemos, eles nos odeiam. Eles estão loucos com essas coisas de Deus. Sim, estamos loucos porque estamos em espírito das coisas de Deus. Eles estão loucos para a gente porque estão em espírito das coisas do mundo. Quem não são loucos para os outros? Se eles nos veem como loucos, também nós os vemos como loucos. Sim, senhor. Eles nos chamam de fanáticos e santos roladores. Não há nada que não façam para mostrar o seu ódio e desaprovação. Porém, ignore isso. Você pode esperar isto, conhecendo sua procedência. Simplesmente siga adiante e entre no espírito de adoração. Nosso espírito é limpo, é novo, é real, é sóbrio e sério, mas apesar disso cheio do gozo do Senhor. O cristão deve ser exatamente tal, exuberante e cheio de prazer no Senhor quando o mundo quando saboreia e deleita-se em seus prazeres. Tanto os cristãos como o mundo são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que os corações e as emoções dos cristãos estão unicamente no Senhor da glória e seu amor, enquanto o mundo satisfaz a carne. Todos, tanto os pagãos como os cristãos, todos somos humanos. E todos nós temos essas emoções. Mas a diferença é que a emoção do cristão está baseada em espírito. Amém. Mas a emoção do mundo está inclinada exatamente para a carne. Amém? Amém. Exatamente. Mas olhemos quando disse aqui agora.
O João disse que estava em espírito no dia do Senhor. Vocês não desejariam de saber qual é este dia? Oh, que coisa! Aqui está um versículo que realmente causa dissensão. Dia do Senhor. Disse o versículo que cria divisão, separação. Sabatistas, testemunha de Jeová, outros adventistas, eles dizem o dia do Senhor que fala que João é sábado. Os outros dizem, não, o dia do Senhor que é referido aqui é domingo. Agora vamos procurar quem está certo agora. Queremos procurar quem está certo, tá bom? Oh, que coisa! Aqui está um versículo que realmente causa dissensão. Não que seja precioso, ou não que seja preciso, ou deva, mas alguns simplesmente não veem o que a palavra realmente diz. Para começar, encontramos algumas pessoas excelentes que chamam o dia do Senhor de dia de sábado, o que para eles é o sábado. Então, há outros que chamam o dia do Senhor é domingo, o primeiro dia da semana. Mas como poderia ser um desses dias, ou mesmo os dois juntos? Qual será um desses dias, ou ser mesmo os dois juntos? Porque diz que ele entrou em espírito no dia do Senhor, não uns dias. Então, se é o dia do Senhor, qual é? É sábado ou é domingo? O que nós queremos entender aqui? Vem? Visto que João esteve em espírito recebendo aquelas visões, quando João estava em espírito no dia do Senhor, foi o período que ele estava a receber visões. Então o irmão Branham disse assim, visto que João esteve em espírito recebendo aquelas visões por um período de 2 anos. Mas aqui diz que ele estava em espírito no dia do Senhor. Mas o irmão Branham disse que ele teve a visão para escrever o livro de Apocalipse, compreendeu 2 anos. Agora, quando aplicamos que o dia do Senhor é sábado, significa ele escreveu o Apocalipse num sábado só, ou num domingo só. O que não está correto. Porque ele fez de 2 anos. Então, falta de compreender. Este dia do Senhor, queria dizer dia mesmo? Se é dia, qual é? É o sábado, é o domingo, é o quê? O que eu quero que a igreja compreenda. Porque vocês encontrarão esses que ensinam isto. Realmente o que acontecera foi que João fora arrebatado em espírito e transportado para dentro do dia do Senhor. Escute, o que aconteceu é que o João foi transportado em espírito e foi metido no dia do Senhor para ver as coisas que iriam acontecendo. Vamos ler o versículo 19 deste Apocalipse 1. O dia do Senhor que o João foi visto, ou foi mostrado, qual é? Olha, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Estão vendo? Ele estava mostrando as coisas que estavam no presente, as coisas que iriam acontecer e as coisas que estavam por vir. Agora, não era o dia do sábado, não era o dia do domingo. Ele estava sendo mostrado o futuro dia da vinda para o Senhor vir se vingar. Qual é esse dia do Senhor? Vamos ler Malaquias, para vocês ouvirem que o dia do Senhor que ele esteve, era um dia futuro que ele estava sendo mostrado, que seria um dia onde Deus se vingaria da cena. Malaquias capítulo 4, versículo 1 até 3. 4:1. Escutem vocês, estamos a falar o dia do Senhor. Amém? O dia do Senhor não é sábado. O dia do Senhor não é domingo. Amém? Amém. Mas vamos entender o dia do Senhor. Este é que será chamado o dia do Senhor, que vamos estudar ainda mais.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Sim. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Estão vendo? Esse dia já se chegou. É este dia que o João viu. Deus o transportou para lhe mostrar o futuro que Deus está projetado contra esta era maligna. Amém. Então eles dizem de sábado, sábado nem tem interesse. Sábado é um dia qualquer de descanso. Porque ele deu em Israel o sábado físico. Depois de Deus ter criado as coisas físicas, ele descansou. Amém? Descansou. Porque ele acabou de criar todas as coisas físicas. Terra, árvores, capim, seja o que for, animais, pessoas. Ele descansou porque tinha acabado de criar as coisas físicas. Mas ele prometeu o sábado espiritual, que é o milênio, que vai colocar depois de criar as partes espiritual. Agora está em processo da criação espiritual, onde o homem não será tomado do pó da terra. Amém? Amém. Não é do pó da terra, não. Aí o homem que entrará não é nascido do sexo, mas é nascido do espírito. Amém. A nova criação não precisa de intervenção sexual, mas precisa o espírito. O novo nascimento é espiritual, não é carnal. E não entraremos com os corpos esses pecaminosos. Amém? Amém. Sim. E a seguir, irmão? Mas para vós que temeis o meu nome, Sim. nascerá o sol da justiça, Sim. e salvação trará debaixo de suas asas. Sim. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. 3. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Este dia que o João foi arrebatado, ele foi arrebatado para ir ver o dia que Deus vai trazer a vingança. Eles estão ganganga com sábado, lutar com sábado. Isso não é falta de compreensão? É falta de compreensão. É falta de uma inteligência, não é? Agora, vamos ainda fundamentar com a nossa mensagem. Para começar, encontramos algumas pessoas excelentes que chamam o dia do Senhor dia de sábado. O pare para eles é o sábado. Então, há outros que chamam o dia do Senhor de domingo, o primeiro dia da semana. Mas como poderia ser um desses dias, ou como os dois juntos? Visto que João esteve no Espírito, recebendo aquelas visões por um período de 2 anos. Realmente, o que acontecera foi que João foi arrebatado no Espírito e transportado para o dentro do dia do Senhor, que ainda está por vir. Amém? Amém? A Bíblia fala do dia do Senhor que está para acontecer no futuro. E João está agora vendo as coisas daquele dia futuro. Amém. Ouviram o dia do Senhor? Amém. Este, o dia futuro. Mas neste inteirinho, apenas para inteirinho, é isso, né? Nesse inteirinho, apenas para fixar em nossas mentes, vamos descobrir exatamente o que é hoje o sábado. Já ouvimos o dia do Senhor, né? Amém. É o futuro dia. João foi mostrado as coisas futuras, o dia que Deus preparou, que esse é o dia dele. Não quero mais adiantar, vocês já vão ouvir. O sábado, como conhecemos no Novo Testamento, não é a guarda de um certo dia. Não temos absolutamente nenhum mandamento para guardar o sábado como um sábado. Nem temos nenhum mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Aqui está a verdade sobre o sábado, que significa repouso. Hebreus 4:8. Amém. Não é? Porque se Jesus lhe houvesse dado repouso, ou dia de repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso. Guarda
sabática para o povo de Deus. Porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Aquele que entra no repouso de Deus, ele repousou das suas obras como Deus repousou dele. Amém. Por isso que quando a gente já abraçamos essa vida cristã, nós já reduzimos o ódio, mentira. Para mentir tem que ter coragem mesmo. Senão não vai conseguir mentir. Você tem que imaginar. Por isso as pessoas, para falar a verdade quando querem mentir, tem que dar giro, porque está sabendo que quero mentir aqui. Tem que dar um giro, né? Sabe? Há um detentor de mentira aí que diz que quer falar a verdade. Quer mentir você. Você sabe que quer mentir. Amém. Você atentou para essa frase-chave na última parte do versículo? Deus repousou das suas próprias obras. Deus deu a Israel o 7º dia como o seu sábado, em comemoração à sua própria obra, na qual ele criou o mundo e tudo que nele estava. E então parou de criar. Quando parou de criar, ele cessou dos seus labores e ele repousou. Tinha ou não tinha? Sim, mas quando ele veio, nasceu no físico, morreu no Calvário, era repouso aqui? Soando pelas orações, chorando, gotejando, lágrimas. Já era trabalho para o novo nascimento. Aquele não era descanso mais. Por isso, a criação física deu sábado para descansar, mas a criação espiritual é o milênio para o descanso. Amém? Amém. Sim, agora, foi ótimo dar um sábado para um povo que estava todo num só lugar ao mesmo tempo, de modo que todos poderiam guardar um certo dia. Hoje, metade do mundo está na luz, enquanto a outra metade está em treva. Por enquanto, isto não funcionaria de maneira alguma. Porém, isso é apenas um argumento natural. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca deste repouso sabático. Porque aquele que entrou no seu repouso, entrar, não é apenas entrar, mas permanecer no repouso. Amém. É um repouso eterno, do qual o 7º dia é apenas um tipo. O repouso que está sendo referido espiritualmente, disse que é um repouso eterno, que pelo menos o sábado representa o tipo. Eu acho que vocês já sabem o tipo, né? O tipo, outro português, podemos dizer o quê? Figura, né? Figura de quem? Amigos? É figura de quem? De estilo, né? É sombra, né? Amém. É sombra. O corpo verdadeiro é o milênio. Amém. Amém? Sim, senhor. 7 é completamente. 8 é o primeiro dia novamente. Agora, a ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, dando-nos vida eterna e eterno repouso sabático. Assim podemos ver, porque Deus não poderia nos dar nenhum determinado dia da semana como um sábado, repouso. Entramos em e também permanecemos em nosso repouso, o que Israel não poderia fazer, tendo apenas uma sombra da verdadeira substância que nós desfrutamos. Porque voltar para uma sombra, quando temos agora a realidade, irmão Branham, por que lutamos voltar para a sombra enquanto temos a realidade? Quando alguma pessoa, o sol está lá para 17, quando alguém está passando, você vê uma sombra, só sombra, ainda não viu a pessoa, mas você viu sombra. Você, através de sombra, pode aproximar e parece que esse lado está vindo pessoa, não é? A sombra de pessoa vem seguir da pessoa. Mas se for a sombra de um animal, você diz, aquela sombra aí deve ser de bode, ou de carro, ou de gato. Sombra aproxima. Mas quando veja a pessoa, a verdadeira pessoa, você vai se preocupar com a sombra? Você já está preocupado com a imagem verdadeira. Então, por isso que está aqui.
Aquele sábado que foi falado no Jardim de Éden é a sombra. Mas verdadeiro sábado que vamos entrar para descansar é o milênio. Amém. Então por que nós vamos permanecer ainda com aquele sábado sombra, uma vez já temos a verdade que é a revelação do sábado? Por quê? Por quê? Agora escute o repouso que o Senhor Jesus falou. Como recebemos este repouso? O sábado contínuo. Acha-se no convite de Jesus. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. Sim. 28. Sim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei-vos de mim, e encontrareis o quê? Descanso. Ou guarda do sábado, não um dia, mas vida eterna. Sábado, para as vossas almas. Não importa quanto tempo você tenha estado oprimido, sob sua carga de pecado, seja 10 anos, 30 anos, ou 50 anos, ou mais, venha com a sua vida abatida e cansada, você encontrará o seu descanso. Este sábado que ele está a referir, vinde descansar em mim. O verdadeiro sábado, Jesus lhe dará descanso. O verdadeiro sábado que ele estava a referir era quem? Era ele, Jesus. Amém. Todos que creem em Jesus descansaram das suas obras. Amém. Não descansamos? Amém. Precisa mencionar as nossas obras? Você tem lista da sua, eu já tenho lista da minha. Cada vai ter lista dele. Mas quando nós entramos nesta vida cristã, já cessamos aqui. Não cessamos? Já cessamos. Ainda estamos lutando para cessar mais. Agora, o que exatamente é esse descanso que Jesus dirá? Ou dará? Desculpa, dará? Vamos olhar em Isaías capítulo 28, versículo 8 a 12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos. Sabe o que é vômito? É uma comida que não acertou entrar no estômago. Amém? Amém. Sabe que os evangelhos denominacionais, aquilo enjoa a Deus e chamou de vômito. Amém. Não desce na mente de Deus. Amém. Porque eles têm uma interpretação carnal. Vossos evangelhos enjoam para Deus. Sabe por que enjoam? Vamos olhando. Porque todas as suas mesas, sabe o que é mesa? Este altar onde estou pregando. Este altar. Gingam aqui, deixando alimentar o povo vômito. Amém. As pessoas ficam satisfeitas a consumir vômito. Precisa de uma comida limpa. Sim, senhor, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícias. Não há nenhum lugar limpo a quem hoje se ensinaria a ciência e a que se daria a entender o que se ouviu, e ao desmamado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento e regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos, escute o que Deus disse, porque por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Isaías tinha visto isso, que chegará um tempo onde Deus, por lábios gaguejantes e outra língua, irá falar para este povo. E ele entregou esta Bíblia com esta outra língua que ele veio falar para este povo. Falou do sábado físico semanal enquanto está referindo do milênio. Falou do domingo semanal enquanto está falando da eternidade. Falou da lua enquanto está referindo da igreja. Falou do sol enquanto está referindo da sua palavra, luz, Cristo, que é verdadeiro. Falou da noiva enquanto está dizendo da sua igreja. Falou da mulher enquanto está referindo da igreja. Por outra língua falarei a este povo. Amém.
Ele disse, batize em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto queria dizer Senhor Jesus Cristo. Amém. Outra língua falarei a este povo. Amém. Isaías disse, falará por outro. Pelo que pelos lábios estranhos por outra língua falará a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, sábado. Está vendo? Daí descanso, ou guarda do seu sábado. Ou alcançado, e este é o refrigério, mas não se quiseram ouvir. Eis profetizado bem aqui em Isaías, e aconteceu cerca de 700 anos mais tarde, em Pentecoste, quando todos eles foram cheios do Espírito Santo, exatamente como fora dito que seriam. Este é o verdadeiro sábado que foi prometido. Está bem? Isaías disse, por lábios gaguejantes falarei com este povo. 700 anos passaram para vir a acontecer no Pentecoste. Não são galileus esses homens que estamos ouvindo a falar em nossas próprias línguas? Como isso aconteceu? E onde foi decifrado com Pedro, oh Pai, Filho e Espírito Santo, significa Senhor Jesus Cristo? Amém. Sim. O pregador tem que ser marido de uma mulher, amigos. Como vocês estão fazendo isso aí? Sim, senhor. Está vendo? Assim, quando foram cheios do Espírito Santo, eles repousaram das suas obras terrenas, seus feitos terrenos, seus maus caminhos. O Espírito Santo tomou conta das suas vidas. Eles entraram no repouso ali. Amém? Aí está o seu repouso. Mas quem sente descansado quando entrou na mensagem? Eu também me senti. Você sentiu também? Deus vos abençoe. Esse é o seu sábado. O nosso sábado é este. Não é um dia, nem um ano, mas a eternidade de ser cheio e abençoado no Espírito Santo. É você repousando e Deus fazendo. É Deus em você, operando o que quer e o efetuar segundo sua boa vontade. Deixe-me fazer mais um comentário sobre os sabatistas, que afirma que nós nos reunimos no dia errado da semana, quando nos reunimos no domingo. Eles falam isso para nós, né? Aqui está o que Justino disse no segundo século. Amém. No domingo é realizada uma reunião com todos os que vivem nas cidades e vilas, e é lida uma porção das memoriais dos apóstolos. Amém. Justino disse foi no domingo, onde nas vilas e cidades eram lidas a porção das escrituras dos apóstolos. E os escritos enquanto o tempo permite. Quando termina a leitura, o presidente, em um sermão, dá a demonstração e exortação para imitar aquelas coisas nobres. Um presidente, ele disse, olha lá, não é bestial isso? Ele obrigou que as pessoas seguissem essas coisas nobres. Aquelas coisas nobres. Depois disso, todos nós nos levantamos para oferecer oração em comum. Ao término da oração, como temos descrito, pão e vinho são postos diante de nós e dada a ação de graça e a consagração. E a consagração responde. Amém. Então, os elementos são distribuídos para cada um e consumidos, e levados pelos diáconos às casas dos ausentes. Estão ouvindo os diáconos? Ouviram essa vossa porção ou também estão fora? Amém. Essa é a vossa porção. Precisava eu dizer, né? Eu costumo me dizer, às vezes quando damos ceia, tem que vocês se preocuparem. É a pessoa que toma a ceia e não está aqui. O que se passou com ela? Vocês têm a autonomia de levar vinho e pão, vão dar à pessoa lá. A ceia em casa, vão dar. Não vai me dizer os que fogem, não. Se ele fugiu, vai lá, ele vai tomar lá. Ele já sabe, sou indigno, não sou merecente a essa ceia. Mas há pessoas que tomam ceia, por exemplo, o ancião não veio.
talvez achou que é noite, não é de conseguir. Os diáconos têm que sacrificar. Pegar o vinho, pegar o transporte, um diácono, sua esposa. Se uma irmã chega, a irmã, você dá ceia a ela. Chega, você abre a escritura de Coríntios, não é para pregar, é só ler a escritura, dá a irmã ou o irmão, toma ceia. Se é homem, você lava os pés, homem, igual. Se é uma irmã, deixa a sua esposa, lava os pés a ela. Amém. Amém? Amém. Terminou. É assim como deve ser feito, é nossa obra. É nossa obra. Aos ausentes devem ser ministrados desta maneira. Tá certo? Amém. Sim, senhor. E levados pelos diáconos às casas dos ausentes. Dos ausentes. Os ricos e os que desejarem, então, dão contribuições, de acordo com o seu livre-arbítrio. Aqui os pagamentos das ofertas, contribuições. Amém. E esta coleta é confiada ao presidente, com que ela supre órfãos, viúvas, prisioneiros, estranhos e necessidades. Assim vemos que aqueles que afirmam que a igreja primitiva prosseguiu com a tradição judaica de ajuntamento no último dia da semana estão grosseiramente ignorantes do que a história realmente apresenta. Graças a Deus. E, portanto, não são dignos de confiança. Amém. Porque a própria história, os que descreveram, disseram que não, os apóstolos, os escritos dos apóstolos eram lidos no domingo, no Novo Testamento. Não no Velho, no Novo Testamento. Oxalá as pessoas pudessem vir a eles e encontrar esse descanso. Há um clamor em todos os corações por esse descanso, mas a maioria não sabe a resposta. Assim eles tentam aquietar o clamor através de um processo religioso de guardar certos dias ou aceitar credos, dogmas denominacionais. Mas falhando nisso, muitos tentam beber, farear, não é? E todo excesso físico, pensando que através de prazeres mundanos possam haver alguma satisfação ou descanso, né? Mas em tais coisas não há descanso. Eles fumam e tomam comprimidos para acalmar seus nervos, porém não há descanso em poções terrenas. Eles precisam de Jesus. Amém. Eles precisam do remédio celestial, o descanso do Espírito. Amém. Quando você está nervoso, outros vão beber, é pastor ir aí disfarçar. Beber e disfarçar, nervo se disfarça por beber, quem te disse? Então, a maioria deles vai à igreja no domingo, isso é bom, mas mesmo ali eles não têm nenhuma ideia de como se aproximar de Deus e de como adorá-lo. Jesus disse que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade. São João capítulo 4, versículo 24. Mas que tipo de adoração você pode alcançar em uma igreja que sabe tão pouco de Deus, que apresenta um Papai Noel no Natal e coelhinhos na Páscoa? Onde eles conseguiram isso? Eles o conseguiram dos pagãos e fazem uma parte da doutrina da igreja. Mas quando alguém volta-se para o Senhor, é cheio do Espírito Santo, ele repousa de todas essas coisas. Amém. Ele tem um repouso em sua alma. Ele realmente começa a viver e amar a Deus e adorá-lo. Agora vamos voltar à nossa escritura. Nós sabemos o que o dia do Senhor não é. Se não é o sábado, nem o domingo. O que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Este é o dia do homem. Hoje sábado é dia do Senhor hoje. Eles consideram como dia do Senhor. O profeta nosso disse, hoje é o dia do homem. É o efetuar do homem, a obra do homem, a igreja do homem, a ideia da adoração do homem. Tudo do homem. O que se encontra hoje no sábado é tudo do homem. Não há nada de Deus lá. Porque é o mundo, o cosmos do homem.
mas o dia do Senhor está chegando. Sim, está. Acontece justamente que neste tempo da revelação de João, da revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito e transportado pelo Espírito ao grande dia que está chegando. O dia do Senhor vem quando os dias dos homens terminarem. Entenderam já? Amém. Quando é que há de chegar o dia do Senhor? Quando o dia dos homens terminarem. Os reinos deste mundo terminar-se-ão. Então os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízos caírem. E após isso vem o milênio. Agora, mesmo o mundo faz o que quer o cristão. Agora isso, né? Eles o xingam de todos os tipos de nomes maus, zombando dele. Mas está chegando aquele grande e notável dia, quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com ira para julgar o mundo. Será aí quando os justos terão o seu dia com o Senhor, pois os ímpios serão abraçados e os justos caminharão sobre as suas cinzas. Milênio adentro. Malaquias 4, 3, que já acabamos de ler, né? E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Aquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, a outra coisa que nós fomos ouvir, aí no versículo 10 do Apocalipse 1, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Não é isso que disse João? João estava no Espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. Tá vendo? Ele viu em seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo também. João não disse que era uma trombeta. Era como uma trombeta, a voz que ouviu, né? Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. É como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele toca uma trombeta. É uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. A trombeta nunca é aplicada para os gentios, mas sempre foi aplicada para os judeus. Amém? Amém. Precisa saber isso aí. Algo importante está próximo. Ouçam a isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Nos dias da voz do sétimo anjo, né? Quando tocar a sua trombeta. Eu já disse, o que é a trombeta? Pregar a sua mensagem. Todo o segredo de Deus estará presente. Então o irmão Branham disse, quando Israel era para ser ajuntado, era aplicado o som da trombeta. E quando a trombeta soava, eles sabiam que era uma urgência. Deveriam correr para ir ao ajuntamento, a um algo que está para acontecer. E aqui há uma urgência. João foi ver há uma urgência, porque o dia do Senhor está para vir. E ele enviou uma urgência, Amém. através da voz do sétimo anjo, para preparar o povo sair. Amém. Clara e forte. Ela era alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho anunciando a palavra de profecia, para nos fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra. Está ouvindo? Esta mensagem é para nos trazer a consciência de a gente saber que não resta tempo. É para se preparar. A vinda do Senhor está prestes, está à porta. Não é para virmos fazer igreja, lutarmos aqui. O cristão sem ter posição sai aqui, vai para lá, parece estar procurando negócio. É verdade. Faz esse comércio. Vamos no versículo 11. A ordem para escrever no 11.
Está vendo? No 11 disse que dizia o que vens escreve num livro. Veja o que diz a Bíblia. O que ele poderia ter escrito assim numa linguagem. O que está vendo, escreve e põe no livro. Mas veja só a linguagem bíblica. O que vens, escreve num livro. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna. Não são símbolos? A Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui está o primeiro e o último, Alfa e o Ômega. É tudo isto. O único Deus verdadeiro, a voz e a palavra de Deus, a realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa é estar no Espírito? Que coisa é estar na presença de Deus e ouvir dele? O que vens, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. A voz que anunciou sua palavra no jardim, escute, a voz que anunciou sua palavra no jardim do Éden e sobre o monte Sinai, essa voz que também foi enviada na excelente glória do monte de transfiguração, quando disse, este é meu filho, né? Estava mais uma vez anunciando, e nesta ocasião, às 7 igrejas, uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Disse a mesma voz que falava no jardim de Éden com Adão, foi a mesma voz que falou com Moisés no monte Sinai, foi a mesma voz que desceu naquele monte de transfiguração, que disse, esse é meu filho amado, é a mesma voz que está falando conosco, é a mesma voz que veio revelar Jesus Cristo. Escreve as visões, João, faz um registro delas para as eras que devem seguir. Hoje são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreva-as e as envia. E envia-as e fazendo-as conhecidas. João estava escrevendo para as futuras eras. Uma delas. Aqui nós não temos nada a ver com a era de Éfeso, porque já passou. Não foi nossa era. Amém? Nem a era de Esmirna, nem a era de Pérgamo. A nossa era é aquela última. Qual é? Laodiceia. E a era de Laodiceia é a era final, que João viu a vinda do Senhor para se vingar. Não foi em Éfeso e Esmirna. Ele disse, veja as coisas que vão acontecer e as que hão de vir. Ele foi ver isso. E ele escreveu isso e ele pôs em ordem. Agora, irmãos, para o versículo 12, são os candeeiros de ouro. E isso vamos ter que atacar já aqui as 7 eras da igreja. E nós não vamos mexer hoje, não. O versículo 12, nós vamos aguardar para a semana que vem. Amém? Amém. Sim, senhor. Para a semana que vem. Mas para hoje eu queria vos fazer entender que o dia do Senhor não é sábado. O dia do Senhor não é domingo. Amém? Amém? O dia do Senhor que o João foi arrebatado, foi a questão dele ser transportado em espírito, foi submetido na visão futura que Deus está a projetar sobre este mundo pecaminoso. Aleluia. É isto que ele viu lá. É isto que ele foi dito, escreve e envia para as 7 eras da igreja para se preparar aqueles que são filhos que merecem para se preparar. Amém. Mas para o ímpio, continuará parando com o sábado, continuará parando com o domingo, continuará dizendo que não, nós fomos ditos para descansar nesses dias. Mas o nosso descanso já está compreendido? Amém. O nosso descanso é espiritual. Amém. O nosso descanso, o seu físico é o milênio. Não é este que nós estamos lutando aqui carnalmente com os dias da semana. Espero que vocês tenham entendido sobre o dia do Senhor em que o João foi tomado para ir observar as futuras coisas que iriam acontecer. Deus vos abençoe. Se o Senhor permitir, na outra semana vamos decifrar já os candeeiros. O que são esses candeeiros? Porque ele
O dia do Senhor ele viu depois dele ter passado por todos os camelos. E vocês vão encontrar que nesse dia qual é a postura dele. Qual é a apresentação que ele vai se fazer. Vocês já vão ouvir, disse, ele vestia até aos pés. Agora, os de Meaçaia lá ficaram envergonhados. Ele vai apresentar-se como o sumo sacerdote. Oh, vou mexer outra coisa. Deus me abençoe.